seja muito bem-vindo ao Direito Penal On. Meu nome é Rodrigo Peçanha e hoje nós teremos o nosso 8º encontro analisando a lei dos crimes hediondos. Nós já estamos chegando para o final da lei e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link com um material exclusivo, uma aula de resolução de 30 questões sobre a lei dos crimes hediondos para fechar o seu estudo, complementar o seu estudo e permitir que você gabarite qualquer questão sobre o tema da lei dos crimes hediondos nas suas provas de concurso. Principalmente o nosso foco aqui é concursos para delegados de polícia civil. Eu deixo também aqui no link da descrição desse vídeo um material para que você conheça o nosso projeto de mentoria, a mentoria Direito Penal 1. Eu vou te ajudar a ser aprovado para delegado de polícia. Entra lá, vamos marcar uma reunião virtual para que você conheça melhor como funciona a mentoria Direito Penal On. Você vai ter acesso aí a um material muito bacana e muito personalizado para que você alcance esse objetivo tão nobre de se tornar delegado de polícia. Então vamos lá, vamos analisar aí a parte final da lei dos crimes hediondos. Nós vamos falar das vedações legais. Ou seja, quais são os instrumentos que o Estado utiliza quando alguém comete um crime hediondo? Quais são as desvantagens para o autor do crime hediondo em ter cometido um ato rotulado, etiquetado como crime hediondo? É isso que nós vamos estudar nesse nosso bloco. Olha só, o artigo 2º da Lei 8.072 de 90 fala sobre as proibições conferidas aos crimes hediondos. E está lá, os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de... Ou seja, os crimes hediondos e os crimes equiparados, que são os 3 tráfico, tortura e terrorismo. Eles são insuscetíveis de anistia, graça, indulto e fiança. Vamos falar aqui com calma sobre isso, né? Primeiro sobre anistia, graça e indulto. Esses temas têm natureza jurídica de causa extintiva da punibilidade. São formas de clemência soberana, clemência do poder estatal, sempre de órgãos alheios ao poder judiciário. Então, se a gente for pensar amplamente, nós temos a possibilidade de perdão judicial em alguns casos específicos e nós temos também por parte do Poder Executivo e por parte do Poder Legislativo possibilidades de perdões esses alheios ao Poder Judiciário, causas extintivas da punibilidade, formas de clemência estatal ou clemência soberana. Tudo bem? Qual é a diferença, Rodrigo, entre anistia, graça e indulto? Anistia, graça e indulto, ambas são, e quando eu digo ambas, é porque ambas se refere a mais de um, tá bom? A gente tem maneira de achar que 2 é ambas, mas se você falar 3, 4, pode ser colocado também o uso da palavra ambas. Então, ambas, anistia, graça e indulto, são formas de extinção da punibilidade, mas elas vão diferir tanto na sua origem quanto na sua abrangência. A anistia, ela se dá através de uma lei do Congresso, que vai perdoar aquele crime e apagar os seus efeitos. Apagar os seus efeitos. O indulto é de maneira coletiva. Então, o indulto é um perdão coletivo e a graça um perdão individual, sendo que indulto e graça vêm através de decretos presidenciais. Então, na origem, a anistia se dá através de uma lei do Congresso Nacional e já o indulto e a graça se dão através de decretos presidenciais, sendo que o indulto é coletivo e a graça é individual. Beleza? Então, notem o seguinte, olha, o artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal, prevê que os crimes definidos como hediondos, além do tráfico, o terrorismo e a tortura, serão inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Então a Constituição fala em graça ou anistia. Mas a lei dos crimes hediondos faz também expressa proibição à concessão de indulto, ampliando, portanto, a proibitividade de aplicação dessas espécies de perdão. A Constituição proíbe a anistia e a graça.
A lei dos crimes hediondos proíbe anistia, graça e indulto, certo? Então, a lei dos crimes hediondos proíbe também aquela clemência estatal individual exteriorizada através de um decreto presidencial. Por conta disso, se formaram duas correntes de pensamento. Uma primeira dizendo que a proibição do indulto pela lei dos crimes hediondos é inconstitucional, já que a lei dos crimes hediondos amplia e limita além do que a Constituição Federal permite de proibição desses benefícios, desses perdões. Para essa corrente, a lei dos crimes hediondos poderia, no máximo, ou deveria, ou seria obrigada a repetir as proibições do artigo 5º da Constituição, ou seja, a impossibilidade apenas de anistia e graça, sem proibir também o indulto, que eu tenho a impressão que eu me confundi aqui alguns minutos, não tenho certeza se a cabeça está muito boa, mas lembrando que o indulto é coletivo, tá? E a graça é individual. Acho que posso ter falado trocado, mas você já sabe, aqui foi só um ato falho, beleza? Não vou parar a aula, ter que editar tudo e voltar por causa disso, não. Você já tem maturidade suficiente para entender aí que quando eu digo que o indulto seria inconstitucional na visão dessa primeira corrente, eu quero dizer que, para eles, a Constituição, como proibiu apenas a anistia e a graça, a lei dos crimes hediondos deveria replicar esse mandamento constitucional e proibir apenas a anistia e graça, e não o indulto, que é esse perdão proveniente de um decreto presidencial, mas que se dá de forma coletiva e não de forma individual, beleza? A segunda corrente vai entender que o indulto é constitucional, a proibição do indulto é constitucional pela lei dos crimes hediondos, porque quando a Constituição utiliza a expressão graça, faria isso em sentido amplo. Graça em sentido amplo, abrangendo também a espécie de graça coletiva, que seria o indulto. Essa é a posição adotada pelo STF, é a que você vai levar para a maioria das suas provas, exceto se você fizer prova para a Defensoria Pública. E aí, nesse caso, você vai adotar a primeira corrente, entendendo que é proibido que a lei dos crimes hediondos tenha impossibilitado a concessão de indulto. Tudo bem? Bom, o outro problema enfrentado por quem pratica crime hediondo equiparado é a impossibilidade de fiança. Esses crimes são inafiançáveis, o que significa dizer que, se o indivíduo for preso em flagrante delito, ele não poderá ser colocado em liberdade por decisão do delegado de polícia, que pode, e dizem é um poder-dever, arbitrar fiança quando a pena máxima estabelecida para aquele crime em abstrato seja de 4 anos. Mais do que 4 anos, se a pena, por exemplo, prevê, se aquele crime trouxer a provisão de uma pena máxima de 5 anos, por exemplo, e for um caso de situação de flagrante, o delegado de polícia deve necessariamente lavrar o auto de prisão em flagrante e apresentar aquele preso para a autoridade judiciária. Ponto. Agora, se for um crime cuja pena máxima não ultrapasse 4 anos, o delegado de polícia deve arbitrar fiança, se for caso de concessão de fiança. Se não for arbitrar fiança, deve fundamentar por que, naquele caso concreto, não está arbitrando a fiança. Mas uma coisa é certa: fiança é uma garantia do juízo. Prestem atenção nisso daqui, porque durante muito tempo foi fácil ser confundida a ideia de fiança com liberdade. Fiança é uma coisa e possibilidade de liberdade é outra. Tanto que já há muito tempo, ainda que o crime fosse afiançável, seria possível a concessão de liberdade provisória sem fiança, com vinculação ou sem vinculação. Então era possível liberdade provisória vinculada com fiança, era possível liberdade provisória sem vinculação e com fiança, ou a liberdade provisória sem vinculação e sem fiança, ou com vinculação e sem fiança. Essas eram as possibilidades que o magistrado tinha até pouco tempo. Então, havia uma confusão muito grande das pessoas sobre a ideia de que a liberdade provisória fosse vinculada à fiança. Se o crime é inafiançável, o cara tem que responder preso. Isso não existe mais, pessoal.
A fiança é uma garantia do juízo e, como tal natureza jurídica de garantia do juízo, deve se comportar simplesmente assim, para garantir o juízo. A ideia da liberdade provisória significa dizer: estão presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva? Se a sua resposta for sim, independentemente do crime ser afiançável ou não, o indivíduo vai responder preso, porque estão presentes os motivos da prisão preventiva. Tudo bem? Então, originariamente, a redação a lei dos crimes hediondos proibia também a liberdade provisória. Era vedada a liberdade provisória com fiança ou sem fiança. Só que desde 2007, essa vedação da liberdade provisória não mais persiste, porque entrou em vigor a Lei 11.464, daquele ano de 2007. E agora, então, é possível que se conceda aos crimes hediondos liberdade provisória sem fiança, desde que haja ali um convencimento do magistrado de que é possível que aquele indivíduo responda em liberdade e que se demonstre também que os motivos da prisão preventiva não estariam presentes. Então, a ideia, o fato do crime ser inafiançável ou não, acaba impactando na prática, na vida real, apenas no âmbito da delegacia de polícia, no momento da apresentação daquele preso, se a prisão for realizada em flagrante. Porque o delegado, independentemente da pena máxima, não poderá arbitrar fiança, já que esses crimes hediondos e equiparados hediondos são inafiançáveis. Mas o magistrado, quando da realização da audiência de custódia, quando da apresentação do preso para que o juiz analise a necessidade ou não da manutenção da prisão e analise a legalidade ou não da prisão em flagrante, nesse momento o juiz pode determinar a liberdade provisória, determinar que aquele preso responda em liberdade sem fiança. Tudo bem, pessoal? É isso que a gente precisa falar sobre anistia, graça, indulto e fiança. Vamos avançar aqui para a gente entender também que a pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Então, isso é o que diz no parágrafo 1º do artigo 2º. E aqui existe uma novela em torno dessa ideia de regime inicialmente fechado. Porque na redação originária da Lei dos Crimes Hediondos, previa-se que o regime de cumprimento de pena deveria ser integralmente fechado. Então o indivíduo era condenado lá, por exemplo, por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo a uma pena de 9 anos de reclusão. Vamos imaginar. Ele deveria passar os 9 anos na tranca. Regime integralmente fechado. Para ele, que cometeu um crime hediondo, não haveria possibilidade de progressão de regime. O STF, contudo, entendeu que isso era inconstitucional, porque violava o princípio da individualização da pena, violava o princípio da proporcionalidade, violava ou ofendia o princípio da dignidade da pessoa humana, violava também um dos fundamentos da pena, que na teoria é ressocializar aquele indivíduo. Ocorre que dos anos 1990 até 2005, então estamos falando de um período de 15 anos, esse regime integralmente fechado sempre foi considerado constitucional pelo STF, mesmo diante de diversos argumentos contrários, tá? Olha, de 1990 até 2005, o STF entendia que o regime tinha que ser integralmente fechado mesmo. Em 1997, só para você acompanhar a linha do tempo, sai a Lei de Tortura, 9455 de 97. A lei de tortura, crime equiparado hediondo, previa que o indivíduo iria iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Não dizia que era integralmente fechado, dizia que era inicialmente fechado para os crimes de tortura. Aí o pessoal caiu de pau em cima do STF, dizendo: olha, se para a tortura é inicialmente fechado, então o cara que cometeu o crime de tortura ele vai progredir de regime, para os crimes hediondos também tem que ser assim, já que a tortura é um crime equiparado ao hediondo, não tem fundamento ter dois pesos e duas medidas. Mas o STF, naquela formação que eu disse para vocês ainda, que foi de 1990 a 2005, de 1990 a 2005, entendeu que não, inclusive editou uma súmula, a súmula 698 do STF, que dizia que
não se estende aos demais crimes hediondos a progressão do regime admitida na execução da pena do crime de tortura. Certo? Então, o cenário era esse. Em 2006, no entanto, ocorre uma modificação grande no Supremo Tribunal Federal. E aí a Corte passou a entender que a progressão para os crimes hediondos equiparados viola o impedimento da progressão, melhor dizendo, para os crimes hediondos equiparados, viola o princípio da dignidade humana, a individualização da pena, os fundamentos da pena. Tudo bem? Até que, nesse informativo 672, declarou o STF a inconstitucionalidade da obrigatoriedade de regime inicialmente fechado. Vou repetir. O Supremo, então, a partir de 2006, começou a entender que essa história de que regime integralmente fechado seria inconstitucional. E depois definiu também que a obrigatoriedade do regime inicialmente fechado, como está lá na Lei dos Crimes Hediondos escrito hoje, também é inconstitucional. Certo? Então, é inconstitucional. E por que é inconstitucional na visão do Supremo Tribunal Federal? Olha, o Código de Processo Penal diz que quando o juiz vai proferir a sentença condenatória, um dos tópicos da sua decisão é a decisão sobre a manutenção ou revogação da prisão ou das medidas de monitoramento eletrônico e medidas diversas da prisão cautelar. Tá? Isso estará lá presente no artigo 387, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Então, o juiz, no momento da confecção da sentença, ele vai decidir fundamentadamente se mantém ou não o réu preso, ou se profere outra medida cautelar, substitui a que já está em vigor, se não tem nenhuma, se vai ter alguma. Tudo bem? Então, com base nessa ideia, o STF diz: isso é papel do magistrado, decidir se haverá ou não ali a prisão preventiva. O juiz também deve, individualizando a pena, fixar um regime inicial de cumprimento de pena. Isso não pode ser uma imposição legal, não pode ser uma imposição ex lege. E aí o Supremo, então, em 2017, define esse tema 972, que está aí na tela para vocês, dizendo que é inconstitucional fixar ex lege o regime inicialmente fechado para crimes hediondos. O julgador deve se ater aos parâmetros do artigo 33 do Código Penal. O artigo 33 do Código Penal diz que o juiz deve definir qual é o regime inicial de cumprimento de pena. Beleza? Então, isso acaba impactando na fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Impacta na dosimetria, na ficha de antecedentes, as circunstâncias judiciais da primeira fase, e é com base nisso que o magistrado então vai definir o regime inicial de cumprimento de pena. Tem também a súmula 718, que diz que a opinião do magistrado sobre a gravidade em abstrato do crime não é motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido, segundo a pena aplicada, perceberam? Então o juiz pode entender que aquele crime é gravíssimo, ele não pode aplicar um regime de cumprimento de pena inicial mais severo do que o permitido para aquela pena, só por causa disso, porque ele acha que o crime é grave. Tem uma súmula que é a 718 do Supremo. E a 719 do Supremo, outra súmula, diz que a imposição de regime de cumprimento mais severo que a pena aplicada permite, exige uma motivação idônea. O que o Supremo tenta nos dizer com isso é simples. O princípio da individualização da pena deve ser aplicado e o magistrado deve escolher sempre, de acordo com aquele caso concreto, qual é o regime inicial de cumprimento de pena. Dentro da legislação, dentro do que ele tem ali, dispõe ali, após o decorrer daquele processo. E aí ele vai dizer, olha, o regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, ou é o semiaberto, ou é o aberto, independentemente do crime que aquele indivíduo tenha cometido. Não é porque o crime tem etiqueta de hediondo que essa dinâmica do estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena deve ser modificado.
Acho que ficou claro isso. Percebam isso daí profundamente para que vocês não errem, não caiam em pegadinhas de prova. Por falar nisso, vamos resolver duas questõezinhas aqui bem interessantes para a gente fazer. Como vocês sabem, tem um link aqui com 30 questões resolvidas de lei dos crimes hediondos para você gabaritar mesmo a sua prova. Então assista às aulas e faz esse material exclusivo das 30 questões para você poder gabaritar crimes hediondos em qualquer prova de concurso. Ó, vamos lá. Segundo o entendimento do STF, é inconstitucional a fixação de regime inicial fechado com base unicamente na hediondez do delito. Tá correto, é exatamente isso que a gente acabou de estudar, né? E outra aqui que caiu para o SESP em 2022, agente penitenciário. Pessoa presa e condenada por ter cometido crime hediondo estará insuscetível de indulto após a sentença transitar em julgado, devendo cumprir sua pena inicial obrigatoriamente no regime fechado. Olha que questão maldosa. Porque quando ele fala que o indivíduo está insuscetível de indulto, ele está correto, já que a lei dos crimes hediondos e a jurisprudência majoritária entendem que isso é válido, proíbe o indulto. Só que a segunda parte da assertiva está errado, porque ele não deve cumprir a sua pena inicial obrigatoriamente no regime fechado. Ele vai cumprir no regime que o magistrado definir para ele. Beleza? De acordo com o seu caso concreto e com a individualização da pena. Continuando aí, pessoal, vamos falar agora desse revogado parágrafo 2º, vocês estão vendo aí em vermelho na tela. Esse parágrafo 2º do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos foi revogado. Ele dizia o seguinte, né, que a progressão de regime, no caso dos crimes previstos neste artigo, nos crimes hediondos, daria-se após o cumprimento de 2/5 da pena, se ele fosse primário, e 3/5 se fosse reincidente. Observado lá o artigo 112 da Lei de Execuções Penais, a 7.210 de 84. Então, havia todos esses requisitos, tá? Só que aí, o pacote anticrime alterou essa sistemática, revogou esse parágrafo 2º do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos e tratou o tema integralmente na Lei de Execuções Penais, para aonde eu remeto os senhores. Teremos aula aqui no canal sobre Lei de Execuções Penais, vamos falar sobre a progressão de regime, uma aula bem bacana, uma lei complexa e que pega muita gente, então você precisa estudar a Lei de Execuções Penais, por mais chato que possa parecer. Vamos analisar agora o que promoveu essa lei em relação às alterações na Lei de Execuções Penais. O artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que é o artigo que trata da progressão de regime, sofreu grandes alterações. E essa parte aqui é questão de prova na certa, então prestem bastante atenção, especialmente nesse tópico. Porque a progressão de regime ela depende de dois requisitos. Um requisito objetivo, que tem a ver com o lapso temporal exigido para que o indivíduo saia de um regime determinado de cumprimento de pena e passe para o outro, progrida para o outro, e um outro requisito subjetivo, que é o bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento. Esse lapso temporal, obviamente, vai depender do perfil do condenado, da natureza do crime que ele se cometeu, variando aí em percentuais de cumprimento de pena no regime em que ele se encontra. A tabela do artigo 112 da Lei de Execuções Penais ficou mais simples agora, está aí na tela para vocês, e esses primeiros percentuais não se referem propriamente à prática de crimes hediondos ou dos crimes de domínio social estruturado e de favorecimento ao domínio social estruturado. 16% se o indivíduo for primário, o crime for cometido sem violência ou grave ameaça. Então, com 16% de cumprimento da pena, já passa para o próximo, né? 20% se for reincidente e se o crime também for sem violência ou grave ameaça. 25% se for primário, mas o crime tiver violência ou grave ameaça, e depois 30% se ele for reincidente em crime que tenha violência ou grave ameaça. E aí agora é que vem a parte interessante, porque a lei eliminou aquelas frações de 40%, 50% e 60% que existiam e que tinham sido incluídas na Lei de Execuções Penais pelo pacote anticrime, passando diretamente aqui para 70%, de 30% já para 70%, que está no inciso 5º do artigo 112 da Lei de Execuções Penais.
que é quando o indivíduo é primário em crime hediondo, equiparado ou a domínio social estruturado, que também a gente já sabe é um crime hediondo. Então, se ele for primário em crime hediondo equiparado, incluindo aí o crime de domínio social estruturado ou de favorecimento ao domínio social estruturado, a progressão de regime dele é com 70%. Aí vai para um patamar 5% mais alto, com 75%, para hediondos e equiparados com o resultado morte, se o indivíduo for primário. Então, antigamente, essa progressão nesses casos ocorreu com 50%. Foi para 75% e vedou-se aqui também o livramento condicional. Também será de 75% se o sujeito exercer comando da organização criminosa ultraviolenta. Essa organização deve ser, obviamente, estruturada para a prática de crimes hediondos e equiparados. E também se veda o livramento condicional. Também se for condenado por constituição de milícia privada, 75%, e ainda feminicídio se for primário. Aqui, antes era 55%, agora passou para 75%. E aí, com 80%, se o sujeito for reincidente em crime hediondo ou equiparado, incluindo o domínio social estruturado e o favorecimento ao domínio social estruturado, e 85%, maior percentual da lei de execuções penais, se for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Tudo bem? Essa tabelinha aí do artigo 112, você tem que saber de cor para a prova, porque como houve muitas alterações na lei de execuções penais, especialmente no que diz respeito à progressão de regime e à impossibilidade de livramento condicional, o seu examinador vai cobrar esse tipo de questionamento, beleza? Então, presta atenção nisso, tá? Eu vou trazer aí no próximo slide um posicionamento do STJ muito importante, dizendo o seguinte, que é possível que um condenado esteja cumprindo pena unificada por 2 crimes, certo? Olha, a gente aqui está aprofundando porque as provas de delegado de polícia estão cada vez mais aprofundadas, então você precisa se ligar nisso. A regra, o basicão, todo mundo sabe, porra. Você quer ser delegado, você tem que saber um pouco mais, tem que aprofundar. E é por isso que a gente analisa a jurisprudência aqui também no nosso canal, tá bom? Então, qual que é a ideia aqui do STJ, tá? Você já sabe que tem uma lei que funcionava até o dia 23 de janeiro de 2020, tá? E nessa lei dizia-se que a progressão se dava em 2/5 para os crimes hediondos se fosse primário e 3/5 para os crimes hediondos se fosse reincidente. Depois do dia 23 de janeiro, vem o pacote anticrime e altera o 112 da LEP. E aí passa a ter aquela tabelinha que eu falei para vocês agora, 50%, 60%, até 70%. O que o STJ analisou aqui foi um caso em que há a unificação de penas. Então o cara pegou uma beirada da pena com a lei antiga, uma beirada da pena com a lei nova. E aí, agora o que que faz? E o STJ diz, olha, tem que aplicar as duas. A gente não pode entender que vai ser combinação de leis, o que em regra é proibido, né? Combinar leis. Eles dizem, vamos aplicar o requisito objetivo para a progressão de regime lá da antiga lei de execução penal, antes do pacote anticrime, porque a gente precisa aplicar retroativamente as regras do pacote anticrime só para a progressão do crime hediondo se os dois compuserem a mesma execução penal e praticados em momento posterior ao pacote anticrime. Beleza? Então, leiam aí essa decisão do STJ, que é interessante para você ficar sabendo esse detalhe aprofundado, a cereja do bolo, algo que pode significar a sua aprovação. Ok? Vamos para uma questão aí, caiu para a magistratura de Goiás em 2021. Segundo tese fixada pelo STJ, os apenados que, embora não tenham cometido crimes hediondos ou equiparados sem resultado morte, que não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante, poderão progredir de regime prisional quando tiverem cumprido ao menos 40% da pena. Tá certo, pessoal? É exatamente isso que o STJ vem nos dizer.
ok? Vamos avançar um pouco e falar aqui agora sobre a ideia do exame criminológico, tá? O exame criminológico, pessoal, o exame criminológico sofreu algumas variações aí durante o tempo. O exame criminológico é algo que embaraça a possibilidade de progressão de regime, né? Porque é um requisito que o sujeito tem que ter. Então, olhem lá o que fala o artigo 112 da Lei de Execuções Penais. Redação dada em 2024, hein? Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. Beleza? Aí o 114 da LEP vai dizer assim, ó, somente poderá ingressar no regime aberto. Então, o primeiro falava sobre a progressão de regime, o 114 fala, só pode ir para o aberto o condenado que apresentar pelos seus antecedentes e pelos resultados dos exames criminológicos, do exame criminológico, fundados indícios de que irá se ajustar, blá, 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 blá. Então, essa exigência da realização do exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime é uma novatio legis imperius, porque prejudica e embaraça a vida desse nosso condenado, certo? Portanto, essa norma é irretroativa. Para as situações anteriores à edição dessa nova lei, dessa lei de 2024, 14843, continua válida a súmula 439 do STJ. A súmula 439 do STJ diz que se admite o exame criminológico de acordo com as particularidades do caso, desde que a decisão seja motivada. Portanto, não é automática. É preciso que o juiz determine a realização do exame criminológico fundamentadamente. Se a condenação for, portanto, anterior à Lei 14.843 de 2024, a gente não vai fazer a exigência do exame criminológico de maneira automática. É preciso fundamentação. Seguimos, portanto, a súmula 439 do STJ. E isso aqui é importante porque isso aqui tem cara de prova objetiva, né? O examinador vai lá, vai dar lá um caso qualquer, se for FGV, então, que adora criar aqueles casos mirabolantes de 2 páginas, não é isso? Para você ler, e depois as assertivas têm cada uma 3 parágrafos, é um inferno para fazer essas provas. Então, presta atenção aqui. O que ele vai fazer para você? Ele vai te dar uma condenação depois de 2024, aliás, antes de 2024, antes da 18.843, e vai dizer que o exame criminológico é obrigatório. Isso está errado. Porque essa lei que determinou que o exame obrigatório que o exame criminológico seja obrigatório para toda e qualquer progressão de regime, ela é irretroativa, porque ela prejudica a vida do réu. Tudo bem? Vamos avançar aqui. Eu não vou dividir essa aula em 2, já estamos com 30 minutos, mas vamos falar, falta pouca coisa agora para a gente fechar. Vamos falar sobre manutenção da prisão, analisando aí o parágrafo 3º do artigo 2º, que é o que nós estamos estudando hoje. Esse parágrafo 3º do artigo 2º, obviamente, deve ser analisado e interpretado conforme a Constituição, né? Ele vai dizer, em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. Como regra, a gente tem o que já existe há muitos anos. Se o réu está sendo processado preso, recorre preso. Salvo se os motivos que ensejaram a prisão preventiva desapareceram. E se o réu está sendo processado solto, recorre solto. Salvo se surgirem fundamentos para a prisão preventiva. Tudo bem? É isso. Essa é a base. Agora, em relação à saída temporária, o pacote anticrime, no âmbito da Lei de Execuções Penais, vedou a saída temporária para aqueles condenados por crime hediondos com resultado morte. Tinha lá um parágrafo 2º dizendo que não poderia ter saída temporária quem fosse condenado por crime hediondo com resultado morte. Só que esse dispositivo foi revogado por aquela mesma Lei 18.843 de 2024, e, portanto, mais benéfica agora, já que vai dizer assim pra gente, é o que está aí na tela, ó, não terá direito à saída temporária, decretado caput legislativo
ou trabalho externo sem vigilância direta, o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Então, notem que essa lei 14.843 ampliou a carga encarceradora da lei dos crimes hediondos. Portanto, ela é uma novatio legis imperius, ela também não retroage, certo? Ela também não retroage. Agora, não é só o cara que cometeu um crime hediondo com resultado morte que não pode ter saída temporária, mas todo aquele que praticou qualquer crime hediondo ou qualquer crime ainda que não seja hediondo, que tenha violência ou grave ameaça contra a pessoa. Então, se o cara praticou um roubo simples, sem arma, mas foi roubo, é crime hediondo? Não, não é crime hediondo, mas tem violência ou grave ameaça? Tem violência ou grave ameaça. Ele pode ter saída temporária ou trabalho externo sem vigilância a partir da Lei 14.843? Não, não pode. Essa lei, então, 14.843 de 2024, ela foi muito importante porque ela tratou sobre monitoramento ou monitoração eletrônica, tratou sobre esse exame criminológico, tratou sobre restrição da saída temporária e também do trabalho externo sem vigilância. Portanto, presta atenção nessa lei, porque ela trouxe diversas alterações para a lei de execuções penais que impactaram tanto a lei dos crimes hediondos quanto a lei de execuções penais e impactaram a nossa matéria aqui, beleza? Vamos falar aqui agora sobre prisão temporária, que é uma modalidade de prisão provisória que tem natureza cautelar, não é isso? E que deve ser decretada antes do trânsito em julgado da condenação. Ela é possível apenas na fase investigatória. Não pode ser decretada no curso do processo. Se houver necessidade no curso do processo, deve ser a prisão preventiva, porque a prisão temporária é própria para garantir as investigações. Por isso, não é possível que o juiz a decrete de ofício. Depende sempre de um requerimento do Ministério Público ou de uma representação dos senhores, futuros delegados de polícia, futuras autoridades policiais. Nos crimes em geral, essa lei determina que a prisão vai ser por 5 dias, prorrogável por mais 5. Já nos crimes hediondos, a prisão temporária ela vai ser decretada por 30 dias, sendo possível mais uma prorrogação de 30 dias em caso de extrema e comprovada necessidade. Está aí para vocês no parágrafo 4º do artigo 2º, não é isso? Então, só notar aqui uma situação muito interessante. Já estamos chegando no final, pessoal. Segura aí, que é a última aula teórica sobre lei dos crimes hediondos. Depois você vai acessar o material para fazer as questões, hein? Não perde o momentum, um embalo. Continua. Artigo 1º, inciso 3º da Lei da Prisão Temporária, ela traz um rol de crimes nos quais se admite a prisão temporária. Beleza? Acontece alguns crimes hediondos ou equiparados, como, por exemplo, tortura, estupro de vulnerável, falsificação de medicação, não estão nesse rol da lei da prisão temporária. A questão é, cabe prisão temporária para esses crimes, ainda que eles não estejam no rol da prisão temporária, da lei da prisão temporária? E a resposta é sim, porque a própria lei dos crimes hediondos prevê a possibilidade de prisão temporária para os crimes hediondos. Falando isso, a gente pode afirmar que a lei dos crimes hediondos ela não só aumentou o prazo possível para cumprimento da prisão temporária, que é 30 dias prorrogável por mais 30 dias, no caso de comprovada necessidade nos crimes hediondos, mas também ampliou o rol e passou a abarcar todos os crimes hediondos, todos os crimes equiparados. Portanto, qualquer crime hediondo equiparado, ainda que não esteja no rol da lei da prisão temporária, é passível de aplicação de prisão temporária. Uma questão para vocês aqui, delegado da Paraíba. O prazo da prisão temporária para os crimes hediondos equiparados é de 30 dias, não sendo admitida a prorrogação, porque ele já é ampliado em relação ao regramento da lei da prisão temporária. Obviamente errado, questão simples de fazer, mas eu trouxe para vocês aqui porque vocês vão ver que o conhecimento que você adquire, você usa. Olha, a lei dos crimes hediondos ainda estabelece a ideia dos estabelecimentos penais de segurança máxima e diz que isso fica a cargo da União. A União manterá estabelecimentos penais de segurança máxima, né? E destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade
cuja permanência em presídios estaduais põe em risco a ordem ou a incolumidade pública. Veja que a lei dos crimes hediondos não diz que esses presídios são para condenados por crimes hediondos, mas sim que são para penas a condenados de alta periculosidade, sendo ou não um crime hediondo, beleza? Vai para o presídio federal, mas não apenas os condenados pela Justiça Federal, mas sim e também os condenados pela Justiça Estadual, que são, inclusive, a sua maioria, ok? Falaremos agora e rapidamente sobre o livramento condicional, que é uma liberdade antecipada, uma medida alternativa à prisão que modifica a execução penal, desde que algumas condições sejam cumpridas, que estão lá no artigo 83, e o inciso 5º é importante para a gente aqui, olha, cumpridos mais de 2/3 da pena, no caso de condenação por crime hediondo, tortura, tráfico ilícito, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. O tráfico de pessoas, apesar de não ser crime hediondo ou equiparado, tem também essa impossibilidade de livramento condicional em caso de reincidência, tá? Aí, essa lei, o artigo 83, inciso 5º do Código Penal, fala em reincidente específico para aplicação dessa situação mais severa, né, de cumprimento de mais da metade de 2/3 da pena, quando esses caras forem condenados aí por hediondos, tortura, tráfico, terrorismo e também o tráfico de pessoas. O que seria esse reincidente específico? Existem 3 correntes. A primeira delas, o reincidente específico trata de crimes previstos no mesmo tipo penal. Então o cara cometeu 2 estupros de vulnerável. Ele é reincidente específico, sendo que, para ser reincidente, já sabemos que o segundo crime deve ter sido cometido após o trânsito em julgado da condenação do primeiro crime. A data do fato deve ser posterior ao trânsito em julgado, certo? Quase impossível alguém se tornar reincidente no Brasil. Vamos para quase 40 minutos, fiquem comigo, não vão embora, por favor, porque no final dessa aula a gente vai falar um pouquinho de um negócio muito bacana. Vou ter que usar aqui uma técnica, né, dessa galera de marketing digital para segurar você, porra, porque tem quase 40 minutos, mas são os fortes que sobreviverão, beleza? Então, o reincidente em crimes hediondos, reincidente específico é aquele que comete 2 crimes que estão no mesmo tipo penal. Uma segunda corrente vai dizer que o reincidente em crimes que o reincidente específico são aqueles que cometeram crimes que violam o mesmo bem jurídico, ainda que em tipos penais diferentes. Tipo assim, latrocínio e extorsão mediante sequestro, crimes contra o patrimônio. E aí tem a corrente majoritária, que é a terceira, que vai dizer que o reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados é aquele cara que comete qualquer crime hediondo ou equiparado, não importando o tipo penal, nem o bem jurídico tutelado. Então ele comete um estupro de vulnerável, depois ele comete uma extorsão mediante sequestro. Pronto. Ele é reincidente específico em crimes hediondos, e aí o livramento condicional dele fica no esquema do artigo 83, inciso 5º do Código Penal. Mais uma aqui, associação criminosa visando a prática de crimes hediondos ou equiparados. Isso aqui é importante, é o que eu disse que ficaria para o final da aula. A gente vai ter só mais um ou 2 slidezinhos aqui, é coisa rápida, mas essa parte aqui é extremamente importante. Então fica ligado nisso aqui, ó. Associação criminosa visando a prática de crimes hediondos ou equiparados. O artigo 8º da Lei dos Crimes Hediondos vai dizer que será de 3 a 6 anos de reclusão a pena do 288 do Código Penal quando se tratar de hediondos, tráfico, tortura ou terrorismo, hediondos e equiparados. Então é isso que ele está dizendo. O 288 do Código Penal vai ter uma pena maior, 3 a 6 anos, quando ele for usado para a prática de hediondos, tráfico, tortura e terrorismo. O 288 do Código Penal traz o crime de associação criminosa, que é a associação de 3 ou mais pessoas para cometer crimes. Pena de 1 a 3 anos. Beleza? Pena de 1 a 3 anos. Com um aumento de pena no parágrafo 1º, se tiver criança ou adolescente, e o indivíduo que solicitar ou contratar o cometimento de crime é um dos integrantes aí dessa organização criminosa, também paga com a pena prevista no caput, ou seja, 1 a 3 anos. Então, se a associação criminosa for para a prática de crime comum, pena de 1 a 3 anos. Se a associação criminosa for para a prática de crimes hediondos ou equiparados, pena de 3 a 6 anos. Mas prestem atenção.
Se a associação criminosa tiver a finalidade da prática do tráfico de drogas, da prática de genocídio ou da prática de terrorismo, há tipos penais específicos, e eu não uso o artigo 288 na forma do artigo 8º da Lei dos Crimes Hediondos. Porque a lei de drogas tem um crime específico para associação para o tráfico, que é o 35, veremos sobre ele na lei de drogas, que a gente vai estudar aqui. O crime de genocídio também possui um tipo penal específico para quem se associa para cometer genocídio, e o de terrorismo a mesma coisa. Então a gente não usa por conta do princípio da especialidade dessas leis, compreenderam? Presta atenção nisso, porque o seu examinador pode fazer uma zona dentro da sua prova e não pode fazer uma zona na sua cabeça. Você tem que entender que se for tráfico de drogas, terrorismo ou genocídio, a gente não vai usar o artigo 8º combinado com o 288 lá do Código Penal, certo? Lembra aqui também que a associação criminosa não é crime hediondo quando visa a prática de crime hediondo equiparado. Preste atenção nisso, porque isso vai cair, pessoal. O que acontece? O artigo 1º, parágrafo único, inciso 5º da Lei dos Crimes Hediondos diz que o crime de organização criminosa direcionado à prática de crimes hediondos é hediondo. Então, se o cara cumpre os requisitos da Lei 12.850, mais de 4 pessoas, tarefas determinadas, e blá blá blá, se ele comete esse crime de organização criminosa para cometer crimes hediondos, isso por si só já é um crime hediondo. Perceberam? E ele vai responder em concurso material com os crimes hediondos que ele praticar através do uso da sua organização criminosa. Mas se o crime é de associação criminosa, 288 do Código Penal, associar-se 3 ou mais pessoas para a prática de crimes, é esse o tipo penal. E essa associação criminosa se destinar, por exemplo, a um crime hediondo ou equiparado que não seja tráfico, que não seja genocídio, que não seja terrorismo, porque eles têm tipos penais próprios. Estão lembrados? Então, se essa associação criminosa, 3 ou mais pessoas associadas para a prática de crimes, se destinar a crime hediondo, por exemplo, roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, é crime hediondo. Se esses 3 caras, então, se reúnem para praticar roubos e eles cometem um crime de associação criminosa do 288, a associação criminosa do 288 não é crime hediondo. Se fosse uma organização criminosa, seria crime hediondo. Como é uma associação criminosa, por falta de previsão legal, não é crime hediondo. Notaram essa diferença? Isso é aprofundado, isso vai cair. Isso cair numa prova objetiva, você mata. Se cair na prova discursiva, você detona. Se cair na prova oral, você brilha. Seu examinador vai levantar da bancada e bater palma para você. Porque vai saber que você sabe pra cacete o tema. Vamos dar uma olhada aí em 2 questõezinhas. Se a associação criminosa destinada à prática de crimes hediondos for desmantelada em razão de informações fornecidas por participante ou associado do grupo criminoso, este receberá perdão judicial. Não! Não é perdão judicial, é diminuição de pena. É diminuição de pena. Notem que saber a natureza jurídica é importante, mas quando você lê a questão, preste atenção, ele fala aqui, em associação criminosa. Cadê? Associação criminosa. Ele não fala em organização criminosa. São coisas diferentes. Está errado, portanto. Agora, PRF, Caso 3 pessoas associadas com divisão de tarefas subtraiam substância explosiva, estará configurado crime hediondo. Olha aí que eu estou falando. 3 pessoas associadas com divisão de tarefas é uma associação criminosa. Ele já deu o mole aqui para você, 3 pessoas associadas. 3, associação criminosa. Subtraiu substância explosiva. Furto de coisa explosiva é crime hediondo, hein? Mas aqui é crime hediondo? Não. Não é crime hediondo essa associação por falta de previsão legal. Se fosse uma organização, se fosse 4 pessoas com divisão de tarefas, seria crime hediondo. Presta atenção nisso, porque tem caído pra caramba e vai cair na sua prova. Agora vamos falar aqui rapidamente de delação premiada. Delação premiada nós vamos estudar com mais calma lá
na organização criminosa, porque essa lei 12.850 ela trouxe um verdadeiro microsistema da colaboração premiada. Se aplica em todos os casos em que a lei admitir a justiça negociada, né? Participante ou associado que denunciar a autoridade, o bando ou quadrilha possibilitando seu desmantelamento terá pena reduzida de 1 a 2 terços. A gente estuda isso lá com mais calma. Penas restritivas de direito, sursi e crimes hediondos. Olha, tem duas correntes sobre isso aqui, está aí na tela para vocês. A primeira corrente não cabe pena restritiva de direito porque esses benefícios são incompatíveis com a gravidade dos crimes hediondos. Já a segunda corrente vai entender que o legislador não deve proibir as penas restritivas de direito e o sursi, que é a suspensão da pena, com base na gravidade em abstrato. O juiz vai aquilatar, no caso concreto, é a corrente adotada pelo STF. Não há também vedação legal para remissão pelo trabalho, pelo estudo, portanto, é possível na lei dos crimes hediondos e é possível também o trabalho externo desse preso condenado por crime hediondo, desde que compatível com a sua pena. E assim, meus amigos, fechamos esse longo bloco aqui sobre a lei dos crimes hediondos, mas foi o último. E aí nós temos toda a teoria. Eu quero que você agora acesse o link descritivo desse vídeo aqui para duas coisas. Primeiro, para ter acesso a esse material exclusivo com a resolução de 30 questões sobre crimes hediondos, para você jogar uma pá de cal sobre esse assunto e dominar o tema. Qualquer questão sobre crime hediondo você vai matar na sua prova, eu te garanto isso. E a segunda coisa é para você ter acesso e conhecer como é que funciona a nossa mentoria de Direito Penal ONU. Tenho certeza que você vai gostar. E lá eu te ajudo a ser aprovado para delegado de polícia, para que nos tornemos colegas de profissão no futuro. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Indica aí para aquele seu amigo que também está nessa caminhada. Um abração.